Olha que legal. Não é um texto hebraico quadrático, tá? Com sinais maçoréticos. Não é. Ele é um texto que antecede totalmente o texto hebraico maçorético. E aí está dizendo que Elion, o Altíssimo, quando ele distribuiu os povos por herança, quando ele dividiu a humanidade, ele fixou os limites dos povos, de acordo com os números dos filhos divinos, não é filho de Israel. Pois a porção de Javé é o seu povo. Ele pega Javé e está lá. Se você disse que não gosta, não precisa fazer faculdade. Eu não estou dizendo que isso você aprende só em faculdade. Leia mitologias antigas. Eu vou te dar dicas de livro. Inúmeros pesquisadores da religião antiga. E no texto que você falou aqui, está registrado, que você estudou, está comprovado que os deuses cananeus, os deuses judaísticos, serviu de base para a criação dos epítetos dos deuses do Deus de Israel. Elião, El Shaddai, Jeová Tsebaot. Essas divindades eram divindades cananeias, meu amigo. Então, Javé, que você sabe... Mas o Adriano não vai aceitar, porque isso é mentira. Não, eu não vou aceitar. Eu tenho aqui um estudo da prova e as inscrições de criminalidade de Lourdes, que data, bem anterior ao seu Visibot. Bem-vindo a leitão.arte. Os textos mostram Javé com Axerá, sua consorte Axerá. Então, ou seja, meu amigo, você entrou aqui na live ofendendo todo mundo, por isso que eu te falei, eu vou tentar refutar academicamente. Você entrou na live ofendendo todo mundo e me chamou de ateu. Não sou ateu, eu acredito no ser maior, mas não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus criado. Porque se você pegar as estatuetas lá na antiga cidade de Rachambra, você vai ver que eles criavam estatuetas, e essas estatuetas eram antropomórficas. Depois disso, eles começaram a acreditar no divindade também, como os sumérios fizeram, meu amigo. Então, os homens criaram a divindade, não as divindades criaram. Eu só queria deixar isso registrado, porque eu vi que você entrou com arrogância na live. Não é assim, Adriano. Você tem que ter embasamento. Não é chegar aqui na live se achando o dono da cocada preta, meu amigo. E tem que agir com respeito. Entende? Você tem que ter respeito. Você vai dizer que eu acredito que são comprovadas. Tá? É comprovado arqueologicamente catalogado. Os textos, a falácia, os próprios textos. Adriano, teu áudio está estourando pra caramba, Adriano. Agora pode falar à vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bonito, Marcos, ver você usando aí um PDF como suposta prova arqueológica. Primeiramente, você não trouxe absolutamente nada. Peraí, você vai ficar calado. Certeza? Então, pode bota o texto hebraico aqui. Eu vou sair da live. Não, você vai sair, porque você agora vai ouvir. Porque você é mal educado, você tenta desenhar as pessoas, você é um cara hipócrita que eu estou vendo. Você tenta ver, é isso mesmo, mete o pé. Mete o pé. Porque gente arrogante a gente tem que tratar assim, babaca a gente tem que tratar assim. Pronto. Oxi. Tá? Saiu mesmo. Não. Esse tal de 1, 2, 3 que tá falando, entra na live aí, cara, e refuta. Tá? Ou ele tá querendo falar do Adriano? Não, acho que é do Adriano que ele tá falando. 1, 2, 3 é do Adriano. Me perdoa, mostrei. Desculpa aí. O áudio do Adriano tá muito ruim também, né? Ele fica ali naquele... Cara, olha só. Ele entrou aqui na live aqui se achando o dono da verdade, ofendendo todo mundo. É isso que eu não gosto. Aí, cara, aí eu começo a ficar puto, eu começo a utilizar academicismo mesmo. Eu ia botar o texto hebraico para ele poder ler junto comigo para ver se ele é bom mesmo, se ele conhece a Bíblia que ele tem. Eu ia botar o texto hebraico para ele poder ler, o texto grego, a Septuaginta, ia fazer o paralelo para ele poder aprender a sentar o rabinho dele no Bem-vindo a leitão.arte. Não é assim que funciona.
funciona não, rapaz. Me desculpa Wold agora. underline off underline Não, streamers. tranquilo. Fala aí, Augusto, rapidinho. Antes da gente encerrar a Bem-vindo a live. leitão.art. Eu gosto demais dessa Rezadei. questão, porque isso facilita demais a vida da gente. Bem-vindo a leitão.art. Facilita demais. Olha só, ele Su falou underline que underline o underline tal do underline Yahvé lá underline é o Pai underline Jesus. underline 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 Olha, underline underline ele falou underline isso. underline O tal underline de Yahvé underline lá é o Pai underline Jesus. underline Não é underline nada, não é underline. nada. Aí ele Bem-vindo a fala que a Bíblia, leitão.art. ele falou que não acredita na Bíblia, Luz. mas ele fala que Yahvé é o Pai de Bem-vindo a Jesus. leitão.art. Então ele acredita na Bíblia assim, Aline aí Tering. já entra Bem-vindo a uma coisa meio leitão.art. séria, porque ou você acredita numa coisa ou você não Gamers acredita. underline Aí underline ele vai lounge. falar, ele falou, Bem-vindo a leitão.art. não tem jeito de 0x2. provar que algo não Bem-vindo a existe. leitão.art. Não tem jeito de provar algo que 01 não ela. existe. Eu posso falar que eu não tenho um dragão aqui Bem-vindo a no minha frente, eu posso. leitão.art. Por quê? Porque não tem. Enfachuve 42. Manda ele entrar, entra na... Bem-vindo a leitão.art. Cara, vamos fazer a leitura, você é bom? Estrean
ele marcou as fronteiras das nações. Tá bom o áudio aí? Tá ok? Tá, só continuando aqui, ó. Quando o Altíssimo separou Tá bom o áudio. a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Olha só como isso aqui é problema. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Ou seja, se o cristão não admitir que esse Altíssimo aqui é o Deus El, eles vão ter um problema maior ainda. Sabe por quê? Porque o texto é claro, cara, tá falando que essa divindade aqui, ele separou as terras e deu para cada nação um Deus para ser adorado. Se o cristão não admitir que esse Altíssimo aqui, na tradução Altíssimo, é o Deus El, eles vão estar chamando o Deus deles de retardado. Porque, ora, que Deus é esse que dá para cada nação uma divindade para acreditar, e depois esse mesmo Deus manda você matar até seu filho, se seu filho adorar outros deuses? Olha o problema que é isso, meu irmão. Está entendendo onde eu quero chegar? Para o próprio cristão, é melhor ele admitir que esse Altíssimo aqui é de fato o Deus El, e não o Deus Yahvé, porque o Deus Yahvé teria que ser um psicopata muito perturbado para primeiro ele ter ações de dar para cada povo um Deus para adorar, e depois ele falar que você deve matar até seu filho, caso ele adore outros deuses. Cara, não faz sentido algum isso, cara. Como que um Deus vai dar um Deus para cada nação adorar, e depois ele vai falar que não é para adorar outros deuses? Ou seja, olha, eu vou dar um Deus para cada povo adorar, e depois eu vou falar que é para matar quem adora outros deuses? Cara, não faz sentido algum. É óbvio que esse Altíssimo aqui é o Deus El, e ele está dando para os deuses menores, tipo Moloque, Baal, Yahvé, esses deuses são deuses menores quando o escritor está escrevendo essa narrativa. Isso é óbvio. Estou correto, Marcos? Não é isso mesmo, Marcos? É isso aí, cara. O negócio. Adriano, você acredita em querubim? Você acredita em querubim? Por exemplo? Professor, não dá para te ouvir por causa do... Fala. Fala aí de novo. Gente, eu vou sair da live, eu só entrei rapidinho mesmo porque eu queria reforçar isso que o Marcos falou aí, tá bom? Esse Adriano aí, cara, ele é muito prepotente, cara. Esse Adriano aí, cara, ele não sabe nem conversar, nem dialogar. Ele quer meter a crença idiota dele nos outros. Ele tá se vitimizando aqui, dizendo que eu removi ele. Eu não removi, não, cara. É só entrar. Eu não removi ninguém, não. Ele mesmo saiu, ele fica puto. Ele fica puto quando ele é refutado, meu irmão. Não tem jeito. Galera, eu vou nessa aí. Eu só queria aproveitar o ensejo que o Marcos falou aí e falar que realmente na minha Bíblia também tem essa mesma tradução, viu, Marcos? É isso mesmo. É nóis. Já eu vou nessa aí. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Valeu, Wanderson. Obrigado, irmão. Falou, meu nome. Tchau, gente. Até a próxima. Ficou na paz aí. Valeu. É nóis. Ó, tá dando para ouvir? Tá. Fala, Jefferson. Beleza? Adriano, eu não saí. O Wanderson não me removeu da live, não. Minha internet que caiu. Ao contrário de você, que eu estou pedindo o Wanderson, caso você queira entrar, fique à vontade. Mas o link está aí no topo. Será que ele acredita em querubim? Você sabe que o querubim era uma representação de uma figura feminina, ou Adriano? Ou você não sabe, só sabe que lê na Bíblia? Escuta o que o doutor Rafael Patai, especialista na área, disse, que escavações em Samaria no palácio do rei Acabe de Israel, data de 873 a 852 a.C., era comum, trouxeram à luz várias pequenas placas de marfim, cuja presença naquela residência lhe valeu o nome Casa de Marfim. Entre eles está um que mostra duas figuras femininas agachadas, uma de frente para a outra. As mulheres são representadas de perfil, com os dois braços esticados para frente, e embaixo de cada braço há uma asa cuja borda superior parece aderir aos contornos inferiores do braço. Sabe o que é isso aqui, Adriano? Eu vou falar só por aqui, porque se você quiser estudar, eu posso te ensinar. Tá? Te dou aula de graça se tu quiser. Eram os querubins, representação dos querubins, só que eram representações femininas. Com a ascensão do patriarcado, é retirado a figura feminina e colocado como masculina. Acredito que você acha que querubim é o anjo de Deus. Shekinah era uma das esposas do Deus de Israel também, meu amigo. Sabedoria, Ruckman, era também uma deusa hebraica. Meu amigo, você acredita em mito? É isso.
Javeriel. Pronto. O link tá aí para entrar, moço. Zé, pode entrar, fica à vontade. E aí, professor Jefferson, boa noite, tranquilo? Boa noite, tô tranquilo. E aí, você já ouviu falar de ateu Nutella, todinho crente, raiz, e aqueles não me toques igual o Adriano? O problema do Adriano é que ele é TJ. Ah, ele é TJ? É, ele é TJ Rapaz, e ele é convencido demais. caraca, eu não sabia que ele era Tá? TJ, cara. Mas é verdade isso mesmo, que ele é TJ? É. Se for o Adriano que debate direto com o Antônio e os demais que vai no Lá na- Arena Apologética, ele é TJ. Tá? Rapaz, não adianta, né? Adianta. Pode explicar o quanto for, não entra na cabeça. Então é isso mesmo. Realmente, é isso mesmo. Tem um TJ aqui que ele, pelo menos, ele ouve algumas coisas, né? Mas eu não sabia, cara. Eu não sabia. Para você ter ideia, agora que eu me lembrei, o cara tem. O rapaz, eu nem conhecia ele. Não conhecia ele. Eu vi assim de vez em quando na Arena Apologética lá, mas às vezes lá na Arena Apologética não dá para engolir muita coisa, não. Aí eu acabo que não vendo muita coisa, sabe? Mas eu não sabia que o cara era TJ e o pessoal tá dizendo que ele foi excomungado aqui, desassociado. Ah, cara, agora eu já sei quem é, mas eu nunca tinha ouvido tanta merda quanto eu ouvi agora, né? Caraca, velho, incrível uma coisa dessa. Só que me deixa revoltado, Vans. Cara, ó, igual aquele dia na live. Pô, você vai debatendo, você vai expondo os temas. Aí o cara assume aqui, publicamente. Não precisa de fazer uma faculdade. Beleza, cara, você não é obrigado. Você não precisa, de fato. Mas, tá, e quem quer? Quem precisa, talvez, por um emprego e tal? Tá? E aí, como é que fica? Aí, não merece crédito. Ah, é academicismo. Ah, não sei o quê. Beleza. Só que aí eu pergunto para um cara desse, ele sabe delimitar uma película e fundamentar uma exegese, uma hermenêutica com aquela película? Ou ele Não é testemunha adianta, de então. Jeová. Não adianta. Ele é testemunha. Agora eu pergunto, ele está testemunhando o quê, por quê, do quê, para quê, como? Ah, cara, então agora eu entendi o porquê que ele não aceita. Além de ser testemunho de Jeová, é uma espécie de conspiracionista, né? Ele não acredita em nada do que fora historicidade bíblica, não acredita em hebraico. Não vai falar igual o Juca, que um dia chegou aqui e falou: é o hebraico paleolítico. Aí não. O que acontece? Ignorante, gente, ignorante. É o ignorante. Ignorante é aquele que não conhece, não sabe. E tem aquele ignorante, que é o ignorante estressado, que eu determinei como estressado. É o ignorante estressado. O que ele faz? Ele não admite que ninguém saiba mais do que ele. Cara, para quem não sabe, eu me interessei por hebraico antes de começar a faculdade, assistindo o vídeo do professor Fábio Sabino. A gente tem uma amizade muito legal, produz as capas dos livros dele hoje. Cara, o professor José Alessandro também, peguei uma amizade com ele muito forte, mas o professor Sabino já veio bem antes, tá? Então, assim, eu me identifiquei com o que ele propunha, e eu era pastor de igreja, eu fui pastor de igreja, tá? Então, eu dependia de dicionário. Quando você começa a fazer aquela exegese, você conhecendo o idioma, e vou dizer, você tem que conhecer, ter bons léxicos, bons dicionários, boas indicações para você poder, chaves linguísticas, porque ninguém faz uma exegese da cabeça, não tem como. Você vai ler o texto e vai delimitar o que pode ser aquela melhor tradução. É a melhor coisa que você faz agora. O cara vem aqui, abre uma Bíblia que traduziram. Então, para você pegar uma Bíblia e abrir, você tem que ter várias traduções e comparar, cara. E aí o cara vem aqui desmerecendo, ofendendo as pessoas, e isso me deixa com raiva. Eu tô aqui ainda, tô sentindo dor. Mas eu falei, não, cara, esse cara, ele tem que tomar uma lapada mesmo. Ele tem que se colocar, porque eu vejo, ele fez um corte do professor Fábio Sabino, e ele dizendo um monte de besteiras, falando um monte de asneiras. Quer dizer,
Possivelmente ele vai fazer isso comigo. Pode fazer à vontade, eu não esquento. Agora, ele tem que colocar a parte onde eu pedi para ele ler o texto hebraico, que eu ir abrir aqui, e ele saiu. Tem que botar essa parte também. Porque o cara dizer, ele não sabe nem quem é o Deus dele. Jeová, meu amigo, até esse nome está errado. Tá? Vem depois. Isso aí é bem depois, é moderno. Sim, adaptação. Tá? E não caberia na original, no nome original, que seria Iá, tá? Sim. Que era um trigrama. Esquece o tetagrama, meu filho, esquece. Era um trigrama, o nome do Deus original. E aí o cara fica aqui, não sei o quê, e tenta placar no final dizendo, não preciso de fazer faculdade. Rapaz, Sabe como é que eu paguei a minha? Com muito orgulho, vendendo, botando tabuleiro de cuscuz na cabeça, vendendo cuscuz na praia, vendendo salgado, chegando, aí arrumei um emprego, chegava em casa, saía de casa às 2h40 da manhã, chegava em casa 11 horas da noite, para acordar no outro dia, no mesmo horário. Com muito orgulho, passei necessidade quando criança, nem por isso sou vítima da sociedade, nada disso. Mas agora, não desmereço, não é porque eu não podia antes pagar, porque eu fazia faculdade depois de velho. Quem pôde pagar, eu admiro, cara. Agora, eu preciso que você respeite também quem quer fazer. Sim. Você não precisa, mas respeite. Entende, Ivan? Aí, sim, com certeza. A latina aqui, agora parou de latim, tava latina aqui no chat. Tá merda. O dono da verdade falou o seguinte: o Adriano refutou a ciência usando os argumentos da cabeça dele. Caraca, moleque. Rapaz, o Wanderson, ele afirmou que ateísmo é doença. Respondi ele, me ignorou como sempre. Realmente, né? Eles pensam que, cara, tá aqui o professor Alisson aqui, que ele pode falar dentro da psicologia se ateísmo é doença, né? Não, mano. Boa noite a todos aí. Agora a gente pode falar aqui mais tranquilo. Boa noite, professor Marcos, aí, Jeffersonzão. Aí, Léo. Como é que tá a terrinha do aí, sol agora aí? boa noite. Aqui tá um calor, viu, meu? Nossa, eu tô com camiseta mesmo só porque é jeito. Aqui faz 14 todo dia. Ô, inveja, viu? O ar-condicionado aqui é natural. Aqui, ó. Gente, aí, ó. excepcional noite aí a todos aí, ó. Aí em Fortaleza, meu amigo, isso aí é lei. Galerazinha aí. É pra falar de inveja mesmo, aqui faz 12 todo dia. Ô, mano, aqui ainda tá tranquilo. No CID não tem nenhum transtorno para quem é ateu, não, viu? Não tem esse diagnóstico lá, não. Mas tem um diagnóstico muito famoso lá, que se chama assim, ó, mitomania. Né? Mitomania? Mitomania, né? Acho que essa galera assim que entra, né, para ficar mentindo o tempo todo, isso é um transtorno psicológico, registrado lá na CID. Nossa. Né? Mitomania. Né? Um transtorno que a pessoa gosta de ficar mentindo compulsivamente, né? Aquela pessoa que gosta assim de estar nos ambientes e tá querendo trazer. Mas o perfil dessas pessoas é interessante, né? Eu estou há pouco tempo aí com vocês, né? O de vocês que eu digo assim nas lives aqui. E aí eu pude perceber, né? Conhecendo lá o canal do Arena, conhecendo todos vocês aqui, é que tem uma turma que traz semelhantemente ao pessoal assim do terraplanismo, do negacionismo, que eles gostam de viver de debate, né? Eles nunca gostam de entrar numa faculdade, enquanto a gente está aqui há 15 anos, né, investindo na nossa vida. Eu estou há 15 anos na minha vida investindo dentro do campo universitário, né? E dentro do campo educacional nos meus últimos 8 anos de formado. Então, assim, cara, quando a gente começa a ver esse perfil de pessoas que gosta de entrar em embates, né, para poder sair vitorioso, é o tipo de pessoas que não estuda, não lê, né, não procura sabedoria, não procura conhecimento. Conhecimento, gente, é uma habilidade socioemocional humana. Você tem que adquirir, não é qualquer um que adquire conhecimento, não. Ô, professor, deixa eu só responder aqui. Quanto tempo você levou para adquirir um pouquinho de conhecimento, né, professor Marcos?
Deixa eu só responder aqui o Mário, que ele falou, Vandos, quem é essa tal de CID? Mas CID é o seguinte, é classificação internacional de doença. Tá bom? Rapidinho. Não é o Cid do Era do Gelo, não, viu, gente? Até que ele parece, mas não é não. Adriano, fala, Marcos. Se você tiver, eu sei que você está assistindo, Adriano. Eu acho que o Adriano não está mais aqui, não, pessoal. Não, mas ele deve estar assistindo, ele deve ter se calado. Bota aí, mano. Que eu coloquei o link lá no grupo lá de WhatsApp lá, o pessoal lá tá colocando a vergonha aí da janta que ele foi jantado aí. Ô, Adriano, você sabe o que é? Gente, olhando assim, o que é isso aí? Qual a representação disso aí? Não são os querubins? Isso não parece. Parece aquela parte lá da arca, né? Eu tô vendo asas aí, asas. Deusa, é uma deusa querubim. Agora aí, ó. Adriano, tu falou que não interessa. É esse livro aqui, ó. Aqui, ó. A representação das deusas. Leonardo, não vou mostrar não, Leonardo, criança. Senão... foi mal. Sabe dizer que eu tomei neném aqui. Ó, estuda esse livro aqui, Adriano. Procura esse forma que não, fala besteira aí, ó. Real Gods. Essa do colado aí, ó. Tá? Aí, o querubim que você tanto ama aí, que acha que Javé mandou, era uma deusa, uma figura feminina, valeu? Só para poder já estar situado. Pode mandar, o Alisson. Deixa eu rapidinho falar que eu vou ter que cuidar dele aqui rapidinho. É porque assim, ele é um cara que infelizmente não dá para levar a sério, porque ele é extremamente arrogante. Em toda live que ele participa, ele diz que participa de debates, que sai refutando todo mundo, que refuta ateu. E agora, entre os cristãos, diz que a crença dele é a crença certa, que o Deus dele, que ele acredita, é o Deus certo, né? Que desmonta todo mundo referente à Trindade. Quando vai mostrar as coisas é na base do PowerPoint. Então, assim, você falou que não conhece ele já tem um histórico de passar vergonha na internet. São 5 anos aí, participando de debate aí. Inclusive tem uma arena lá que o Glaucio jantou ele, que até hoje ele não respondeu, referente aos fósseis não falsificados, que ele só fala dos fósseis que foram falsificados, alterados, mas ele não respondeu os outros. Então, assim, minha admiração ao professor Marcos, eu acho que foi aqui nesse canal que eu conheci ele, quando ele foi explicar algo pro Johnny. Você lembra disso, professor? Aí eu falei, poxa, se eu tenho alguma coisa de cristão agora, eu viro ateu de novo. Eu ainda falei assim. Foi numa live aqui. Cara, tipo assim, eu adoro lives, principalmente participar, quando a gente agrega conhecimento, a gente tem algo para aprender, entendeu? Seja no âmbito acadêmico, seja aqui entre a gente. Agora, esse tipo de cara, ele não influencia em absolutamente nada. Ele só quer bater de frente, ele só quer dizer que tá certo, quer humilhar, quer xingar, quer ofender. Não vale a pena manter esse tipo de cara em lives, entendeu? Então era só isso mesmo, queria desejar um forte abraço para todo mundo. Olha só, Alisson, o que tu fez lá no Arena, hein, Alisson? Hein? Você botou o artigo lá, desmontou o pessoal da TDI, calou o Adriano. Depois fala disso aí pro pessoal ver aí. Eu vou lá, valeu. Olha só o diagnóstico do mitomonia, ó. Ele foi lá no grupo do WhatsApp, gente, tá compartilhando lá que o Wanderson removeu ele. Olha só a desonestidade. E tá gravado aqui, cara, que ele, um pouquinho antes de sair, ele disse que ia sair. Que ele não Exatamente. Exatamente. Eu vou sair. Esse pessoal aí que defende aí, Alisson, esse pessoal dos designers inteligentes, que defende que Deus assinou o seu nome no DNA, é isso que eu falo. Eles não conhecem a origem do tetagrama. Falam um monte. Isso foi matéria, tá, no Domingo Espetacular. Não, porque segundo designers inteligentes, Deus assinou botou sua assinatura no DNA. Yud, Re, Vav e Re. Fizeram o cálculo. Não, olha, não. Para ser assinatura tinha que ser um trigrama, meu irmão. Para início de conversa. É isso que eu falo. Sim, realmente. Gente, eu vou sair aqui que eu vou deitar um bocado, tá? Tá apertando aqui. Vai lá, pessoal, vai lá, que senão amanhã se encroado. Escuta só essa aqui, Marcos, ó. Não, isso aí. Mano, tem uma boa dele, que o pessoal estão pedindo, que ele colocou no slide. Ele tava reclamando do PDF do professor, que tem fonte
bibliográfica, livro acadêmico. Sim. Aí ele colocou, viu, Dedrinho, eu vou responder essa só porque você falou do PDF do professor que você não sabe o que é academia, por isso que você chama tudo de PDF, que tu não sabe, tu só vive na internet fazendo slide. E aí ele pegou um lobo, cara, o crânio de um lobo e colocou a data de 120 milhões de anos. Até hoje, tá lá no grupo, né? Até hoje, se faz meses, até hoje a negada cobra ele da fonte. Porque ele colocou o lobo de 120 milhões de anos. Vai. Mas que coisa, velho. Incrível, né? Como é que a pessoa tem uma. Vozes da minha cabeça, né? Só pode. Fala aí, Augusto. Olha só o que o Marcos fez. Olha só, o que eu falei? Alegações extraordinárias pedem evidência extraordinária. Isso aí é uma evidência extraordinária. Quando você traz um texto que tem contexto, isso é uma evidência extraordinária. Agora, você falar, eu acho uma coisa porque eu acho, só porque eu acho, isso não é evidência nenhuma. Agora, você vem, traz os textos, as redações dos textos, traz de onde veio os textos. Ele falou que ia trazer em hebraico, aí o cara sumiu. Falou que ia trazer em hebraico. Aí quando o cara sumiu, ele sumiu até do chat. Ele sumiu até do chat. Não, ele foi lá nos grupos de WhatsApp, cara, compartilhar a vergonha dele. Aí, olha só, aí ele vai pegar mais tarde a gente volta. Aí ele vai pegar esse cortezinho que ele fez, vai colocar em um tanto de grupo e falar, olha, eu refutei os ateus por causa disso. Eu refutei os ateus, olha só como é que eu sou o máximo. Eu refutei aqueles ateus. Rapidinho. Ô, professor Jefferson, fala aí, cara, também, que eu já vou encerrar a live, que a Costa já não tá aguentando mais aqui nessa posição. A questão do assunto aí, sobre, acho que crente todinho, tal, a questão dos crentes todinhos entrarem em lives e não saberem debater, só querem debater versículos fora de contexto, isso vai acontecer demais, porque eles não estudam a Bíblia. Só repetem o que o pastor ensina em cima do púlpito. Tá? E o super crentes que você falou, que é nesse sentido, os crentes que são supers, que falam para não se tocar, que nem a questão do não toque nos ungidos, isso é uma doutrina falaciosa de Silas Malafaia. Ok? Realmente. Tá. Valeu, pessoal. Valeu a todos que ficaram aqui comigo até no final da live, tá bom? Fiquem todos com conhecimento. É nós na fita e a pseudagem na ripa. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos. Não, a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Os caras já... A loja americana ser competente. Tá, beleza. Deixa eu ouvir. Rapidinho. Deixa eu só ouvir aqui o Carlinho. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só ouvir aqui o Carlinho. Depois eu passo pro seu Rogério Thompson, que acabou de entrar também. Carlinho, cara, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Só para alguns e para outros não. Como é que funciona essa retórica de Deus aí? Bom dia, Carlinho. Bom dia. Deus é bom, assim, para quem crê nele. Para quem crê nele? E para quem segue a palavra dele. Porque quem não segue ele não é bom, não. Porque ele criou o inferno pro diabo, né? Só que o diabo, ele seguiu a livre-arbítrio dele. Nem o diabo quer morar no céu. E as torna única. Né? O cristianismo se torna único. Único onde? No quê que não seja mito? O judaísmo se torna único. No quê
que não se torna mito. Então, é na história, né? E é isso que eu acho que essa patota está perdendo muito tempo. Quem me perguntou, cadê as evidências arqueológicas sobre Jesus? Pô, cadê as evidências históricas, as evidências arqueológicas sobre Tiradentes? Eu não sei, mas se você for hoje a Tiradentes, você compra, inclusive, a cama de Tiradentes, não é? Cama? Você compra, e você levou embora, o indivíduo já coloca outra, a cama lá de Tiradentes. Quer dizer, você não tem como chegar arqueologicamente a essas pessoas. Então, esse tipo de pergunta é própria do século XIX, não é? E isso parou lá, infelizmente. É isso. Agora, se conseguirem reunir evidências de qualidade e apresentar num trabalho científico no congresso ou numa publicação numa revista de qualidade, e aí, pô, esse negócio aqui faz sentido, olha o que eles encontraram, olha o que eles reuniram aqui de evidências de que Jesus foi uma criação total do Império Romano, aí a gente está aberto para mudar de ideia. Eu falo a gente, né, Chivitarese, porque eu sou leigo. Lógico que sim. E eu né? também. Eu também. Mas eu preciso ter acesso a esses dados, porque, para mim, não é? Experiências religiosas não são sinônimo de evangelhos, de Marcos, Mateus. Isso condensa 0,1. A experiência religiosa se dá no cotidiano. É ali que está se produzindo informações. Né? E essas informações não podem ter vindo de uma mente, né? Maquiavelicamente construtora de um tipo de religião para acalmar as massas. Não é? Então, tem que existir o debate, tem que aparecer artigos em revistas científicas. Pô, olha, revista 1, revista 2. Você sabe o que é isso, né, Daniel? Perfeitamente. Claro. Né? Será que essa patota sabe que existe isso? Precisam colocar lá. Agora, para colocar ali, vai ter que passar pelos pares. E os pares, nessas revistas, são extremamente exigentes. Se são exigentes conosco, não é? Como é que vai ser? Né? Então, tem que ter teoria para sustentar isso, tem que ter. Não adianta o indivíduo criar uma bela hipótese, né, do Jesus romano. Pô, isso é uma bela hipótese, né? Mas é só para lembrar que uma hipótese, para ser construída, precisa ter documentação. Hipótese é resultado de um quadro teórico. Cadê esse quadro teórico? Cadê a metodologia? Então, isso, honestamente, eu ainda estou para ver. Eu ainda não vi. De repente, você já viu. Eu não vi. Né? Eu não vi. 38 anos de universidade, eu nunca vi. Então, o dia que me aparecer alguém, Chevita, meu irmão, olha só, estou com um projeto aqui, dá uma lida. Porra, é sobre o Jesus mitológico. Se eu vir que o projeto se encaixa num padrão acadêmico, eu quero formar esse indivíduo do ponto de vista do mestrado e do doutorado. Agora, enquanto isso, né, o que a gente vai fazer? Está faltando teoria e metodologia aí. Chevita, a gente está chegando ao final aqui. Eu vou ler os últimos superchats. Pessoal, não mandem mais, porque senão vai ficar muito tarde aqui. E foram 4. Aí, Chevita, você escolhe aí os que você achar mais interessantes, ou se quiser dar uma resposta mais sucinta a todos eles também, fique à vontade. A Shinforifola, ou o Shinforifola, não sei, falou assim: é possível que a reencarnação tenha sido retirada da Bíblia? É possível se comprovar de forma histórica ou por contradição? A retirada, eu acho que é quando a gente estava falando das adulterações, talvez, por exemplo, Marcos já falava sobre reencarnação e alguém removeu. Eu acho que é nesse sentido. A opinião de palpiteiro, Edson, falou assim: se o Jesus da Bíblia é mito, quem o inventou? Então, acho que a gente já respondeu aí. O Chevitares falou que as pessoas aí, tipo o Antônio, que eu já trouxe aqui no canal, acreditam que os romanos
teriam inventado essa figura, mas é uma hipótese aí muito frágil academicamente, segundo a avaliação do André. A Maria das Dores comentou assim: penso que o Antônio Miranda e o Jason só querem saber o que a população leiga pensa, é uma pesquisa social, igual que a de outros meios. Acho que o Chevitares também já respondeu isso aí, né? Já fez um comentário um pouquinho sobre isso que é feito aqui na internet, o que é feito na academia. E o Scania falou o seguinte: professor, há diversas inconsistências no texto grego em Joséfo, em que Joséfo cita Jesus, inclusive palavras com sentido que Joséfo nunca usou para elas, mesmo o texto tido como limpo das tais interpolações. Joséfo não pode ter escrito o TF, não sei o que é TF. É o testemunho flaviano. Ah, testemunho flaviano. Tá. Ah. Vou ter que Eu questionando a começo por essa credibilidade. última. Tá. Última é uma boa questão, né? Quer dizer, o grego de Joséfo, que é um autor absolutamente prolixo, eu tenho aqui os 10 volumes das obras completas de Joséfo em grego, não é? Eu estou aguardando o nosso amigo Scania, não é isso? Se eu registrei, aguardando um artigo ou um texto do nosso querido Scania, obviamente numa revista científica, bem avaliada pela CAPES, para mostrar o estudo do grego, que as palavrinhas em grego que Joséfo usou, não é, são interpolações. Eu mesmo quero aprender isso, porque tudo que eu tenho aqui, não é, e são pelo menos umas 40 obras específicas sobre Joséfo aqui, de autores consagrados internacionalmente, vão no sentido contrário do nosso amigo Scania. Amigo, assim, eu não conheço, então, mas eu o tomo como um estudioso, etc. E tal. Eu, Scania, preciso desesperadamente desse seu artigo para que eu possa lê-lo e confrontá-lo com o material que eu tenho aqui. Porque, obviamente, eu irei parar de usar o testemunho flaviano como argumento de prova para dizer que Jesus histórico existiu para além da documentação cristã. Mas, muito embora, para mim, tudo é documento. E o uso da ideia de reencarnação, não é? Honestamente, também nunca li absolutamente nada disso no material bíblico. Portanto, é mais uma interpretação muito particular e específica no campo kardecista, né? Leituras do século XIX. Legal, André. Para a gente finalizar, então, para fechar isso aqui com chave de ouro, eu acho que essa pergunta ela acaba refletindo várias outras que eu fiz aqui para você nesta conversa, que é sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Então, tem muitas pessoas levantando questões, se há alguma coisinha histórica ali, a gente leu alguns superchats aqui, como o do Scania, levantando essas questões, e teve outro aí também, esqueci de quem, falando assim que como a gente pode tirar alguma coisa histórica de um livro que está cheio de mitos. Eu queria que você fizesse uma reflexão final em cima disso. Você que é ateu, inclusive, colocou isso aí, né? Parece que você está defendendo aí o Jesus histórico, você deveria, na verdade, questionar até mesmo a existência desse Jesus. Tem gente que traz essa reflexão e tudo. O que você acha disso, Chevitarese? A Bíblia é um livro que tem, então, componentes históricos e vale a pena esmiuçar ali, cavar alguma coisa para achar? O que te motiva nisso no final das contas aí? Porque a agenda religiosa não é. Você é ateu, né? Faz uma reflexão final em cima dessa pergunta longa aí. Então, esqueçam que nós estamos lendo Bíblia como documentos sagrados, entende? Nós estamos lendo documentação literária. A documentação literária pode ser constituída de textos sagrados, de textos não sagrados, pouco importa, porque não é essa a questão de fundo, não é? No caso da Bíblia, que é o nominativo plural grego, o que nós
que nós temos? É um nominativo neutro aí, tá Bíblia, né? Você tem aí conjunto de livros, são livros. Esses livros precisam ser divididos em gêneros literários, para que a gente possa entender os objetivos pelo gênero literário do que cada autor queria escrever, do que cada autor queria produzir. Por exemplo, um autor que produz uma carta, de cara ele já está me dizendo o seguinte, quando eu leio um material paulino, uma carta, uma epístola é um documento particular, é a opinião do autor que está ali, não é? Um documento particular de circulação restrita. Se hoje uma carta de Paulo está na Bíblia, isso não invalida o princípio anterior. O gênero epistolário não é uma documentação pública. Eu escrevo uma carta para o Daniel. Ora, essa carta é um documento particular que tem uma autoria reconhecida, o André, que está confidenciando, por exemplo, coisas para o Daniel, porque ele confia no Daniel. Então, é um documento particular de circulação pública. Um escrito chamado Evangelho, não é? A priori tem se debatido muito, e com razão, se é um texto que sistematiza a visão de uma comunidade ou se o Evangelho sistematiza única e exclusivamente a opinião do autor do texto, sem ter qualquer relação com qualquer comunidade. Um autor produzindo um texto sobre alguma coisa que lhe interessava. Ele é suficientemente rico para ter meios e comprar, não é, esses materiais. Então, o gênero literário é que a gente tem que se preocupar, não é? E isso independe se é texto religioso ou não religioso. Mas, no nosso caso, não é, um evangelho é um texto religioso, mas o autor que escreveu não foi Deus. E o seu autor tinha os pés fincados na terra. Se tem os pés fincados na terra, ali nós temos o tempo e o espaço fixados. Por exemplo, eu pego um autor como o Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 5, Jesus vai a Gadara. Gadara fica na Decápolis, fica no deserto da Síria. Ele lá se depara lá com uma situação de um endemoniado que tem dentro de si, não é, uma legião. Esses demônios estão atormentando aquele indivíduo. E, num dado momento, o demônio diz assim, bom, Jesus, deixa a gente sair desse corpo e entrar naqueles porcos que estão ali. E Jesus, bom, então vamos fazer isso. Eles saem e vão naquela vara de porcos e os porcos se precipitam ao mar. Ora, só isso, para mim, se o problema fosse só mitológico, eu já tinha resolvido. Não é? O autor do Evangelho de Marcos está dando provas de que ele não sabe nada de geografia. Ele nunca esteve ali. Porque no deserto da Síria, a última coisa que se tem, aliás, como em todo deserto, é mar. Não é? Se no deserto tivesse mar, dificilmente, não é, aquela região seria tão seca. Então, de alguma forma, não é, até erros geográficos esses autores cometem. Então, isso não invalida o texto. Esses autores estão escrevendo em ambientes urbanos. Esses autores estão escrevendo em grego. Esses autores, não é, jamais deveriam se preocupar, porque a literatura antiga grega nunca se interessou em escrever sobre o mundo rural, espaços rurais. E, de repente, em autores localizados em cidades, eu, de repente, me deparo com parábolas de um indivíduo falando assim, o semeador saiu com tantas sementes e jogou na terra, e isso produziu X frutos, não sei o quê. Caramba, é tanto detalhe, não é, do ambiente rural, que aquilo dificilmente pode ser uma invenção do autor citadino. Eu que fiz uma tese, não é, de doutorado sobre o mundo rural antigo grego, eu sei o quão difícil é trabalhar com dados
do universo rural. Ninguém queria falar sobre camponês. Então, provavelmente, nós temos uma reminiscência muito importante aí, que pode estar conectada com Jesus. Em suma, eu não quero tomar muito tempo, mas a galera que quiser me seguir, não é? Me acompanhar, etc. e tal, desde que venha com respeito, chega. Agora, porra, caramba, né? Esse ateísmo religioso que me agride, eu digo, caramba, mas eu não estou do lado deles, não é? Os fundamentalistas religiosos cristãos, eu até entendo que me agridam, mas esses, não é? É um negócio maluco, é coisa de doido. Então, eu acho que é isso, viu, Daniel Gontijo, meu irmão? É um pouco. Legal, eu posso André. falar desses 2 livrinhos aqui? Fala Daniel? aí, eu vou colocar os links deles aqui depois da live, olha tá? Mas só, fala aí, faça seu jabá. o primeiro livrinho é esse aqui. Saiu tem uns 50 dias. Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Ele é resultado de um conjunto de lives que eu fui fazendo com os meus seguidores e, ao término disso tudo, eu sistematizei e produzi um texto de divulgação científica, o que não quer dizer que não seja acadêmico, de divulgação científica, muito com todas as informações de primeira que circulam, que tem sobre o que a história tem a dizer sobre Jesus de Nazaré, né? O segundo livrinho, também maneiríssimo, que eu escrevi com meu camarada Daniel Brasil Juste, chama-se Jesus o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré. Então, é outro texto muito legal. Esse, então, é tipo conversa de botequim. Foram 4 lives que nós transformamos num diálogo, não é? Super gostoso de ser lido, acho que se lê, não é? Em 1 hora, 2 horas, 120 páginas, muito gostoso. Você está recebendo, então, aí no máximo até amanhã, porque eu esperava que você já tivesse recebido. Esses 2 livros, não é? É compromisso que pessoas como eu, como Daniel, temos de matar a cobra e mostrar o pau, não é isso que diz o ditado aí? Essa Quer dizer, compromisso a expressão. de poder levar ou fazer uma divulgação científica com o compromisso de transformar, qualificar o público das redes sociais, né? Dizer para eles que rede social não se faz pesquisa, mas se apresentam resultados de divulgação científica de pesquisas que são feitas, não é, nas esferas próprias disso, que é a universidade, que é a academia, que são nos congressos. É ali que a gente faz pesquisa, apresenta os resultados. E para o nosso público, esses 2 livrinhos muito legais aí. Tá bom? É isso, Legal, Daniel. André. Então, eu vou colocar hoje, mais tarde, aqui já os links para quem está assistindo aqui, voltar depois e adquirir o seu exemplar, ou para quem já está assistindo aí no futuro, ó, a partir de amanhã, dia 16/9/2022, já estão os links aí embaixo para você adquirir esse texto do professor André Chevitarese. Obrigadão, André. É sempre um prazer te receber por aqui para compartilhar seus conhecimentos. Espero te ver novamente mais para frente para a gente tocar em outros pontos dos seus estudos. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Deixei aqui o @ do canal do André para vocês seguirem ele lá, para acompanhar suas discussões, suas lives sobre esses temas, e também o @ do Instagram, onde ele posta conteúdos paralelos, bem bacanas também. Abração, Chevita. Obrigado, um beijo pessoal. no teu coração, tudo de Valeu. bom, valeu. Eu também, até a próxima. Se inscreva aí no canal, deixa o like se você ainda não é membro, se puder ser, vai ser um apoio super legal aí. Agradeço demais a todo mundo. Links aí embaixo e a gente se vê numa próxima. Falou! E as torna única, não é?
Ela já usei pra caraca, tá no final, velho. A gente vai misturando com o marrom. Olá, galera. Boa noite. Ei, mano, não tô mostrando nada, pô. Você é louco. Ih. Já vai começando a fazer camadas aqui, ó. Nossa, rapaz, como meu pincelzinho Winston Newton tá ficando sem vergonha, bicho. Aqui a gente já vai também fazer um... Ui, entupiu aqui, ó. Pinóia. Nós temos que usar branco também no leão, né? Esse não é o branco, tá? Mas ó, a gente vai fazer... Aqui. Aqui na ponta também, ó. E só que é que tá, né? A gente precisa começar com cinza, então vamos mudar essa estratégia aqui. Vou deixar o branco, vamos passar o cinza.
sim tô enxergando. Pô, não tava enxergando nada, velho. Você é louco. Vou tentar fazer pelinhos aqui. Puxar. Eu tô usando várias tonalidades. E cinza aqui. Isso aqui parece branco, mas ainda é cinza, né?
Pega aqui bem no focinho dele. Um contorninho. Tô tendo que voltar, né? Eu peguei um cinza um pouquinho mais escuro. Primeira vez que eu pinto um leão, galera. Eu tô aqui, lógico que eu tô aqui com uma referência, tá? Tô aqui com um rosto de leão aqui. Né? Bem-vindo de volta aí. Não é óleo não. São colors, Kate. Dá uma olhada aqui pelo outro lado. Ó, encontrei um errinho aqui, né? A escala aqui, ele tá em 75 milímetros, tá?
o leãozão aqui. Tá boa, Kate. Você tá boa, precisa pegar. Ah, eu acho que tá legal. Tá faltando um pouquinho, sabe do quê? Um pouquinho de vermelho aqui, viu? Aqui o leão, às vezes tem uma forma de diamante aqui, né?